Eu tenho visto nos comentários do canal muitos elogios, não apenas a LFU, né, porque tem muita gente que defende as conquistas da LFU, ah, por questão passional ou não, não é esse o ponto, mas muitos elogios à figura do Marcelo Paes pelo trabalho que ele conduziu com a LFU, por ter conquistado o que conquistou com a LFU e por ter defendido a sua ideia até o fim. E é justamente sobre isso que eu faço o questionamento. Que ideia o Marcelo Paes defendeu até o fim? Que mérito ele conseguiu com a LFU? Para citar esses dois pontos. Ideia, defendia que não podia ter um mínimo garantido. E agora a Libra não tem um mínimo garantido. E o grupo que o Marcelo Paes é o líder, né? Tem o mínimo garantido através do Corinthians, só conseguiu fechar o que fechou porque ofereceu o mínimo garantido. Qual é o idealismo nisso? Qual é a ideia que ele não mudou? Muito pelo contrário. Qual foi a conquista da LFU já que fechou por um valor menor do que havia projetado e ainda assim só conseguiu esse valor porque teve que chamar o Corinthians, um clube de apelo comercial, já que sem isso não teria fechado nenhum pacote, já que estava até aquele momento com nada negociado. Né? E uma crítica que fez tanto ao Flamengo do mínimo garantido e que o futebol coletivo, o coletivo do futebol que ia fazer a diferença nas negociações, não foi o que nós vimos. Não estava nada negociado, chamou o Corinthians. E ofereceu tudo aquilo que sempre criticou no Flamengo. Qual é o idealismo disso? Qual é o mérito e qual foi a ideia que manteve até o fim? É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço sua ajuda para que se inscreva no canal. Você que gosta do conteúdo do canal e quer ajudar no crescimento, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho. Tão importante quanto ativar o sininho, e você ativando o sininho recebe as notificações para os próximos vídeos. Tão importante quanto ativar o sininho é justamente se inscrever, deixar o like, o famoso joinha. Através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo, distribui para um número maior de pessoas. Claro, se você viu algo que você não gostou ou que gostou, comente aqui através dos seus comentários. A gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E mais uma coisa, tem aqui na descrição do vídeo o link para você se tornar membro. E lá tem uma série de vantagens, benefícios exclusivos para quem virar membro. Então não perca a oportunidade, vai lá, se torne membro e venha fazer parte da comunidade flamenguista do Norte. Voltando ao tema do vídeo. Então, eu sei que essa questão LFU e Libra, ela sempre gera um debate muito acalorado, muito mais pelas questões passionais do que pelas questões racionais, as questões certas, né? Eu procuro me basear sempre numa questão de coerência nas informações que são veiculadas na mídia e deixo aberto para debate, né? Eu acho que isso faz parte, procuro responder aos comentários aqui, mas eu vejo muito pela questão passional e faz parte, né? Estamos falando no final de futebol, e futebol é paixão, é emoção, e as pessoas se levam por isso. Mas no que tange LFU, vamos lá. O Marcelo Paes, junto com o Petralha, foi um dos líderes do movimento, dessa dissidência toda, e um dos motivos, ou principal motivos, eram os tidos privilégios que o Flamengo tinha, desculpem, nos contratos de TV. O mínimo garantido, e também porque os contratos, pelo menos no pay-per-view, era todo monetizado, né? Toda a receita era com base na audiência. Então queriam fazer aquela divisão em três partes das receitas, que seria uma parte por igual, outra parte por meritocracia, né, posição no campeonato, e outra parte por audiência, como algumas ligas fazem, né? Então queriam dividir, na verdade, essas três partes. Eu costumo dizer sempre que o Flamengo nunca precisou do mínimo garantido. Então ele deixou de ganhar dinheiro, sim. Ele não precisava do mínimo garantido no pay-per-view, porque era tudo com base em audiência. A partir do momento que você fatia base por igual, base por
meritocracia e a outra parte, a terceira parte, por audiência, é claro aí que a divisão dos valores vai ficar diferente e isso beneficia ou deixa de beneficiar quem tem a maior torcida, no caso do Flamengo. É uma conta muito simples, tá? Para quem fica falando que o Flamengo não perdeu nada, apenas deixou de ganhar algo que não era real e o Flamengo sempre ganhou mais do que o pay-per-view. Se você buscar aí o percentual de assinantes dos últimos anos versus faturamento pay-per-view, você vai ver que o Flamengo sempre faturou mais do que o mínimo garantido que havia acordado com a Globo. Enfim, essa é uma outra discussão. Mas o ponto é que esse era o motivo principal da dissidência da LFU em relação à Libra. Não podemos aceitar isso, porque na nossa concepção, no caso da LFU, a divisão de valores tem que ser feita por critérios mais igualitários, mais justos, segundo essa concepção, no qual eu discordo. Uma parte ali por divisão igual, queriam 50%, outra parte ali meritocracia e outra parte por audiência, que ia ser discutida inclusive a forma de contabilizar essa audiência. Mínimo garantido, então, era um crime falar em mínimo garantido na LFU. E sempre defenderam que o futebol coletivo, o futebol, produto futebol, ia ser o grande objeto de desejo do mercado publicitário e das negociações. Bom, então, primeira parte. Essa questão do futebol, produto futebol brasileiro como um grande produto, e as pessoas não entendem isso, ficam chateadas quando eu digo que alguns clubes são menores que outros, do ponto de vista comercial, são sim. Né? Tem gente aí criticando, então quer dizer que o Cruzeiro não vale nada, o Atlético não vale nada, Fluminense. Olha, valer, claro que vale. Mas você não pode colocar na mesma prateleira um clube que tem uma base de consumidores de 50 milhões, ou 46, como queiram, e um outro clube que tem uma base de consumidores de 5 milhões. Uma diferença de 10 vezes de base de consumidores. Você consegue colocar na mesma prateleira uma empresa que tem 10 vezes mais consumidores que a outra? Não consegue. No futebol de negócio é a mesma coisa. Então, a LFU teve essa prerrogativa aí de o produto que vai definir o valor a ser negociado, o produto futebol. E isso se mostrou verdadeiramente equivocado, porque até colocar um clube de apelo comercial no grupo LFU, não tinham negociado com ninguém. Ou tinham? Claro que não. E aí tiveram que chamar o Corinthians, que nesse sentido fez ali o papel dele, de perceber o desespero da LFU. O Flamengo, que é o clube de maior torcida, já tinha assinado com a Globo através da Libra. E o Corinthians ficou ali, esses caras vão precisar de mim, eu vou colocar todas as condições que eu quero. E foi o que aconteceu. A LFU não conseguiu fechar com ninguém, teve que ceder. Rapidinho mudou o discurso, não teve mais essa questão de garantia, de mínimo garantido nem nada, foi lá, chamou o Corinthians e aceitou todas as condições que o Corinthians colocou, porque se assim não fosse, a LFU não teria fechado, ou teria fechado por muito, mas muito menos do que fechou. Ainda assim não conseguiu chegar ao valor que havia projetado de 1,7 bi, mas se não fosse pelo Corinthians, não teria chegado nem ao que chegou nesse momento. Isso é um fato. Então aí tem duas derrotas muito claras da LFU de não entregar aquilo que prometeu. Primeira delas, a convicção, o discurso com uma dose de hipocrisia relevante de que não aceitaria o mínimo garantido. Né, que não aceitaria os privilégios, segundo o entendimento da LFU, os privilégios que o Flamengo tinha do mínimo garantido. E o que ela faz quando ela se vê numa situação de aperto? A primeira coisa que ela faz é conceder os mínimos garantidos. E olha só a ironia de toda essa história. A Libra, onde tinha um clube tão criticado pela LFU, que é o Flamengo, a Libra, que tinha um clube mais criticado pela LFU, que era o Flamengo, na Libra não tem mínimos garantidos. Mas na LFU, né, que tinha um discurso idealista de não, aqui o produto futebol é que é o carro-chefe, não vamos aceitar essas benesses, essas vantagens para os clubes de maior torcida. É na LFU que tem o mínimo garantido. Não soa muito irônico isso? Para não dizer que isso aí tem uma dose de hipocrisia, sabe, altíssima. Então,
sabe, como é que o sujeito pode ser elogiado por fazer exatamente o contrário do que ele prometeu ao mercado? E tem gente que fala que é o melhor dirigente e tudo mais. Ele prometeu uma coisa e fez exatamente o contrário. O segundo ponto é que ele falou que o produto futebol brasileiro, o produto futebol era o que deveria ser valorizado no mercado. Era pelo produto futebol brasileiro que as marcas iam atrás, ir atrás. Mas não foi por isso. Porque até então, e tinha marcas aí tradicionais, né? Corinthians, ou desculpa, Fluminense, Vasco, Cruzeiro, né? Quem mais internacional, mas ninguém quis parar para fechar ou para chegar próximo daquilo que estavam pedindo. Não é verdade? Nenhum canal, a Record não tinha tido interesse até então, e aí foram chamar justamente o Corinthians no caso. Então, essas duas verdades que baseavam, sustentavam os pilares da pirâmide da LFU, que é a questão da divisão das receitas sem mínimo garantido e do entendimento de que o produto futebol brasileiro era o carro-chefe em termos de valorização e de marca para ser negociado, essas duas bases da pirâmide, elas praticamente se desfizeram assim no espaço muito curto de tempo. O que eu quero dizer com isso? Que não existe idealismo algum, que não existiu estratégia alguma. Existiu sim o roupante de egos, na minha opinião, do Petralha, que sempre boicotou todo o lado onde o Flamengo estava, e ele sempre fez isso para se colocar como antagonista ao Flamengo, né? E se colocando como antagonista ao Flamengo, sempre ganhou foco, sempre ganhou destaque, porque ele é antagonista ao protagonista do futebol brasileiro. Óbvio que vai ganhar destaque. Essa foi, inclusive, uma das estratégias do Petralha para ganhar destaque na mídia chamada do eixo, né? Para ganhar destaque na grande mídia nacional e colocar seu clube em evidência, sempre rivalizando com o Flamengo. Ou você não vê os jogos do Atlético Paranaense com o Flamengo, que parece que existe uma rivalidade histórica, quando na verdade não existe, mas sempre se colocaram assim para aparecer na grande mídia como um antagonista ao Flamengo. Então sempre foi uma estratégia do Petralha, você pode verificar em qualquer discussão que tenha sobre futebol brasileiro, o Petralha sempre se posiciona contra o Flamengo. Não importa se a posição do Flamengo é bom para o Atlético Paranaense. Para ele, é bom estar contra o Flamengo para chamar a atenção nesse sentido. E o Marcelo Paz já disse aqui várias vezes, também por uma questão de ego, se colocou como ali uma disputa com Belitani, ex-presidente do Bahia, agora acho que é CEO do Bahia SAF, né? Que era a figura do Nordeste que tinha mais destaque, estava sendo cogitado para ser o líder da Libra à época, e o Marcelo Paz, que era outra figura do Nordeste que rivalizava em termos de protagonismo com Belitani, perdendo espaço, se juntou ao Petralha e tomou essa iniciativa de sair da Libra e formar a LFU. O resto é história, porque daí a falar que o Marcelo Paz fez grandes conquistas para o futebol brasileiro com a LFU. Gente, vamos lá, a LFU vai ganhar menos do que os times da Libra proporcionalmente. Você, sabe, pode gostar ou não, ficar chateado ou não, mas já te indico, vai lá no site do GE, eles fazem a divisão todas, com os descontos, com os gatilhos que a LFU já acionou ou tem com os players com quem ela fechou o contrato, tem lá todos os gatilhos, todos os descontos, e é uma questão de matemática. Os times da LFU vão ganhar proporcionalmente menos que os times da Libra. Isso ali é líquido e certo. Então não conseguiu fechar o contrato maior do que a Libra, não chegou perto da meta de 1.7, fechou em 1.4, se eu não estou equivocado. Já disse, no site do GE tem essa informação, já coloquei por diversas vezes aqui o link da reportagem nos meus vídeos, se você procurar aí vai achar. E ainda abriu mão daquele seu discurso que era a base de tudo, de que, poxa, isso aqui é diferente da Libra, aqui não tem mínimo garantido. E o discurso do cara é exatamente o contrário daquilo que ele aplica, daquilo que ele realiza no dia a dia. Então, sabe aquele negócio, faça o que eu faço, faça o que eu falo, não faça o que eu... Desculpa.
faço o que eu digo, não faço o que eu faço? É exatamente isso. O cara tem um discurso para fora, mas na prática, o grupo que ele lidera faz exatamente o contrário. Então, como é que esse pode ser o exemplo, a referência do grande dirigente que revolucionou o mercado de direitos de mídia no futebol brasileiro? E, como eu já vi antecipando aqui nos outros vídeos, o cara agora tá que nem um cachorrinho, toda vez elogiando a Libra, qualquer evento, qualquer iniciativa que os dois grupos façam em conjuntos, é só você ver declarações aí já dizendo: sempre quis os dois grupos juntos, sempre briguei para que o futebol brasileiro se unificasse. Aconteceu isso quando os grupos começaram a se unir para discutir o fair play financeiro, veio dessa declaração. Aconteceu isso quando os dois grupos começaram a ter tratativas para discutir as negociações dos direitos internacionais de mídia. Ele vai lá e dá a declaração que sempre brigou para os dois grupos se tornarem um grupo só. E aconteceu isso agora quando os dois grupos sentaram para conversar e resolveram negociar os direitos da Série B em conjunto. Deu a mesma declaração. E aí eu te pergunto, você vê algum dirigente da Libra dessa declaração vir a público e falar: olha aqui, ó, sempre quisemos ter a Libra e a LFU juntos, sempre quisemos a união do futebol brasileiro, como o Marcelo Paz está fazendo, destacadamente passando essa mensagem. E ele está passando essa mensagem, nada mais, nada menos, porque ele sabe que teve sim na prática uma derrota, porque o grupo LFU não se mostrou forte o suficiente para negociar os valores, colocando o produto futebol brasileiro como o carro-chefe. Teve que ter um clube de camisa, de torcida, para que conseguisse agregar valor nas negociações. E ele sabe, se assim continuar, no próximo ciclo de negociações, ele vai ser pressionado pelo Corinthians, que vai chegar e falar: olha, se eu aqui ou um outro clube de peso, vocês não vão conseguir nem perto do que vocês querem. Então vocês vão ter que aceitar tudo que eu vou impor. E, obviamente, para evitar chegar nesse ponto, o cara já está com um discurso aí tudo pró-Libra aí, já chegando perto da Libra, se aproximando, dando toda vez discursos super favoráveis à Libra. De novo, eu te pergunto, você vê alguém da Libra vindo toda vez a público elogiar a LFU, elogiar que os clubes têm que se unir? Talvez um ou outro fale uma declaração solta, isolada, mas não de forma sistêmica como o Marcelo Paz está fazendo. Isso é óbvio, tem um pano de fundo por trás. Ele sabe que o produto que ele tem, os clubes que ele tem no seu lado, não tem nem perto a força comercial dos clubes da Libra. Ele sabe que vai ser pressionado pelo Corinthians e vai ter que continuar com mínimo garantido nesse ciclo de negociações que já se fechou no próximo. E isso vai ficar muito, mas muito feio para o Marcelo Paz. Não tem aí nada diferente disso por trás. O resto é balela, claro. Tem uma imprensa aí super enviesada que quer dar o discurso que a LFU se saiu bem, que o Marcelo Paz é uma grande figura. A gente sabe como é uma imprensa, você pode falar de tudo, mas falar que o UOL é imparcial, falar que a imprensa do modo geral é imparcial, você precisa ser muito ingênuo, mas assim, um grau de ingenuidade que, sabe, ultrapassa a curva de qualquer razoabilidade. Então a gente sabe que esses jornalistas são enviesados, mas é você olhar os movimentos e ver o que está acontecendo, né? O Marcelo Paz se unindo, sabe, elogiando todo o tempo a Libra, querendo unir os dois grupos. Tem todo um motivo por trás, tem todo um contexto por trás e uma demanda por trás. A demanda é de entender que sem os clubes de apelo, de grande torcida, não consegue se criar. E para não ficar dependente de um só, mandando, condicionando, porque hoje quem manda na LFU é justamente o Corinthians, porque foi quem levou a XP para lá. Se não for um clube de grande peso, eles não vão conseguir sobreviver, né? E aí já vem com o discursinho todo para cima da Libra, justamente para o próximo ciclo de negociações não estarem sozinhos, porque sozinhos sabem que não vão a lugar algum. Ou você acha coincidência também
o discurso do Pedrinho BH do Cruzeiro, meses antes de fechar os acordos da LFU com a Globo, dando declarações seguidas e constantes, dizendo que a LFU precisava se alinhar com a Libra. Gente, eu sei que cada um tem a sua visão de mundo nesse sentido, mas no mundo que nós vivemos, a verdade é uma só. A empresa ou grupo, instituição que gera mais receita é a mais visada, é a instituição, a empresa que mais lucra, que mais recebe e que mais atrai parceiros. E essas empresas, instituições estão do lado da Libra. O resto é discursinho da LFU e a imprensa passando o pano aí para o Marcelo Paes, que de verdade, dos objetivos que prometeu entregar, não entregou efetivamente nenhum. O resto é conversa para boi dormir. Quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aqui, ativar o sininho para que você receba os próximos vídeos, o like, o famoso joinha, claro, né? E vá lá na descrição do vídeo, tem um link para se tornar membro. Você tem uma série de benefícios, pode ter uma relação muito mais próxima com o canal, com a comunidade flamenguista do Norte, venha fazer parte. Um grande abraço e até a próxima.